Olá pessoal, que saudade de vocês! Tô fazendo esse vídeo para ficar mais fácil a nossa comunicação e antes de eu começar a explicar essa lousinha aqui, eu só gostaria mais uma vez de frisar a estrutura das nossas aulas, tá? Vamos lá, gente, prestem atenção. Nós sempre vamos começar conversando, eu querendo saber de vocês, como vocês estão, se vocês estão com alguma dúvida, se eu posso auxiliar em algo, enfim. O primeiro momento da nossa aula sempre será ao vivo, sempre será uma discussão com vocês. Eu quero ouvir, eu quero ver vocês, tá bom? A segunda parte é essa parte aqui, que é a parte gravada. Professora, por que você decidiu gravar? Eu já expliquei, eu decidi gravar para facilitar, porque minha lousa, gente, ela não é grande, então eu preciso, de um tempo para apagar isso, escrever. Então, para ficar mais fácil a nossa comunicação, eu decidi fazer desta forma, tá bom? E por último, depois que eu explico que vocês têm que prestar muita atenção, porque virá a terceira parte. E essa terceira parte é a parte premiada. Por que é a parte premiada, gente? Porque eu vou primeiro perguntar se vocês entenderam, se eu posso auxiliar em alguma dúvida, algo que eu tenha explicado e não tenha ficado claro, vocês vão me perguntar. E depois, sabe quem que vai perguntar para vocês? Eu vou fazer perguntas referentes a essa aula, a este vídeo que vocês estão vendo agora. E aí, eu vou colocar nas minhas anotações quem está participando, quem prestou atenção, quem conseguiu atingir os objetivos, tá bom, gente? Eu não quero que vocês se desesperem, tá? Eu não quero que vocês pensem, nossa, eu tô com 0 já de sociologia, se eu errar, vou perder 4 pontos de atividade. Nada disso, gente. Eu já falei, quem me conhece há mais tempo sabe que pra mim, aluno não é número. Pra mim, aluno é essa pessoa que aprende, essa pessoa que acerta, essa pessoa que erra, essa pessoa que cresce e tudo isso junto comigo. Eu aprendo e muito com vocês. Então, pessoal, eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu resolvi fazer desta forma para que a gente possa trabalhar melhor juntos, para que eu possa ver se a minha explicação está sendo suficiente, se a minha explicação está sendo clara para vocês. Então, por isso que eu sempre farei as perguntas ao final, nessa nossa terceira e última parte, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar, porque tem bastante coisa nessa lousa e o que eu farei agora, como está escrito ali em cima, é uma revisão geral. Gente, de verdade, olha o tanto de tópico. Se eu fosse realmente me aprofundar em todos esses tópicos, eu ficaria aqui aulas e mais aulas. Afinal, eu demorei várias aulas para trabalhar cada um desses tópicos. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, é uma revisão geral, tá bom? Eu vou fazer uma revisão bem rápida com vocês, tá bom? Vou tentar não me estender muito. Então, prestem atenção, vamos lá. Inicialmente, nós falamos ali no capítulo 1 sobre o que é sociologia. Nós falamos sobre essa matéria maravilhosa que vocês têm a felicidade de conhecer. Por que eu exalto tanto a sociologia e por que eu falo com tanta felicidade dessa matéria? Porque essa matéria é uma matéria crítica, é uma matéria reflexiva, é uma matéria que vai falar sobre o que, gente? Sobre a sociedade, sobre a conjuntura estrutural da nossa época, de diferentes culturas, de diferentes eras. Então, a sociologia nada mais é do que o estudo científico da sociedade. Nós não estamos aqui para falar, eu acho esse padrão bonito, eu acho esse padrão feio, eu acho isso certo, eu acho isso errado, isso é profano, isso é sagrado. Não, meus amores, esse não é o objetivo do sociólogo, esse não é o objetivo da sociologia. A sociologia está amparada a métodos de investigação. Lembra daquela pesquisa empírica? Ou seja, é a pesquisa que inicia-se na observação. É a partir da observação que eu vou criar a metodologia para analisar essa sociedade. Certo? Tranquilo? Legal, gente. Capítulo 2. Capítulo 2 fala sobre o nascimento da sociologia. Fala sobre o pai da sociologia. Quem que é o pai da sociologia? Nosso querido Auguste Comte. Ele que inicialmente deu nome a essa matéria que nós conhecemos hoje por sociologia, mas inicialmente ele deu o nome de
física social, tá bom? Então a física social para o Comte era uma matéria totalmente exata, era uma matéria que ela estava ali, né, com um grande sociólogo, com um grande físico social, para analisar, para colocar os dados como se fosse uma matemática, como se fosse uma física, tá bom? Então essa vertente, né, que é expressa pelo Comte, é a vertente positivista, é a vertente científica, tanto que o Comte fala ali sobre a lei dos 3 estados ou a lei dos 3 estágios. Para que a sociedade esteja no estágio mais evoluído, eu preciso passar por 3. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é o teológico. Qual que é o teológico? São as crenças, tá? Então é a sua crença que está totalmente ligada com a tua fé, com a tua espiritualidade e não com a ciência. Então esse é o estágio menos evoluído de uma sociedade para o Comte. Depois que eu ultrapassar esse estágio teológico, eu vou para o estágio metafísico. O que é o estágio metafísico? É o estágio das indagações, dos questionamentos, é o estágio que a gente consegue compreender muito pela filosofia, tá bom? E aí, isso para ele não é o estágio mais evoluído, não. Eu tenho que ultrapassar o metafísico para chegar no estágio mais evoluído. Qual que é ele? Estágio positivo ou estágio científico. Esse estágio, gente, eu não preciso nem explicar, né? Ele vai estar totalmente amparado com a base na ciência. É a ciência que vai dar as respostas. É a ciência que vai dar o direcionamento, tá bom? Então é a partir daí que uma sociedade realmente vai conseguir avançar. Lembrando que a corrente positivista, né, que é expressa ali, que tem os grandes representantes, o nosso querido Comte e o nosso querido Durkheim, eles não querem derrubar o governo, eles não vão falar sobre injustiças sociais, levantar bandeiras, nada disso. Eles querem a manutenção do Estado, tá? Isso é uma grande característica do Estado, né, dessa forma de analisar e, né, da sociologia positivista. Então a sociologia positivista que é a manutenção do Estado. Olha nosso lema da bandeira, ordem e progresso, foi inspirada em quem? O nosso querido Comte. Então é uma vertente, mais uma vez falando, positivista. Nós precisamos ter ordem, ou seja, nós precisamos de um estado firme para que a gente possa avançar. Como que nós vamos avançar? Como que nós teremos o progresso? Através da ciência, através deste terceiro estágio que o Comte nos mostra, tá bom? Então, Comte, pai da sociologia. Durkheim, pai da sociologia moderna. Por que é moderna? Porque o Comte, vocês perceberam, né? Ele está preocupado o quê, gente? Ele está preocupado em criar uma nova disciplina, em como analisar, mas ele não analisa de fato a sociedade moderna. É o Durkheim que, através dos fatos sociais, que ele vai realmente analisar a sociedade. Então, por isso que o Durkheim é considerado como o pai da sociologia moderna. Então, legal, gente. Além do positivismo, nós temos o marxismo, muito representado pelo Marx, óbvio, né? E também pelo Engels, tá? O marxismo, ele não tá pensando na teoria, é uma teoria voltada para ação, derrubada do capitalismo, manifesto comunista. Então, o que nós temos ali, né, no marxismo, são todas essas características com base econômica. Então, a sociedade vai ser analisada através da economia, certo, gente? E por último, nós temos a sociologia compreensiva. A sociologia compreensiva é representada pelo nosso querido Weber e ela acaba contrariando e muito o positivismo, tá? Então, o Weber, ele faz grandes ataques ao positivismo. Ele, gente, ele não vai trabalhar com fato social, tá? Que o Durkheim expressa. Ele vai trabalhar a partir das ações dos indivíduos, tá? Então é a ação social, a ação desse indivíduo nessa sociedade. Então é outra mentalidade, completamente diferente daquela, né, exposta ali pelos positivistas, especialmente por Durkheim. Legal, gente, falei, né, capítulo 1 e capítulo 2, vamos pro 3, relações sociais e instituições de poder. Neste capítulo, meus amores, nós falamos sobre família, nós falamos sobre a importância
família possui, né, que é a instituição social mais antiga e a primeira instituição que faz com que a gente tenha a instrução para a sociedade, para, né, realmente se portar diante da sociedade. Então, esse capítulo nós ouvimos aquela música do MC Garden, né, que fala também sobre favela, comunidade, tá bom? Vamos lá, capítulo 4, sociedade dos indivíduos. Então, como nós nos tornamos indivíduos? Ou seja, como nós nos tornamos, né, o que nós somos hoje para conseguirmos lidar nessa sociedade. Como que nós viramos, né, cada um ali um camaleão. Eu gosto de brincar disso, porque, né, falar dessa forma, porque nós somos camaleões, nós vamos nos adaptando aos ambientes. Então, como que a gente aprende isso? É só através da família? Não, nesse capítulo ele mostra o quê? Que tem a presença do Estado, da mídia, da família, né? Então nós falamos que aquela história do filho de peixe, peixinho é uma história muito perigosa e muito preconceituosa. Lembra que a gente discutiu isso? Então vamos lá, próximo, chegamos, gente, capítulo 6, estratificação e desigualdade social. Eu fiz um áudio para vocês, né? Eu falei com vocês quando nós estávamos tendo essa espécie de aula virtual e eu expliquei isso, mas vamos deixar claro. Esse capítulo 6 era referente ao roteiro 1, lembra do roteiro 1? Pois é, esse roteiro 1 falava sobre as estratificações, ou seja, o que é estratificação? Um modo que a sociedade é dividida, simples assim. Então as estratificações são as esferas dessa sociedade. Como que a sociedade se divide, gente? Nós temos 3 tipos de divisões dessa sociedade. O primeiro deles é a casta. O que é casta? Não tem mobilidade social. Por exemplo, a Índia, né? A Índia, ela tinha, atualmente não, atualmente é classe social. Mas até então, a Índia tinha uma rigidez, né? Nessa hierarquia social. Então, se você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. Você não terá contato com outras castas. Então, casta não muda. Você nasce e morre na mesma casta, tá bom? Você é um Dalit, vai morrer Dalit. Você é um Brahmini, você vai morrer Brahmini. Enfim, dependendo, né, no seu nascimento, a tua vida já está planejada. O que você vai fazer nessa sociedade, as pessoas que você vai se relacionar, logo o casamento que você terá, né? Tudo isso já está estabelecido no momento que você nasce. Apenas pela casta que você pertence, apenas pela família. As castas, né, elas são totalmente ligadas à Índia. Por quê? Por conta do hinduísmo, tá? Como é um país, né, que sempre teve essa tradição hindu muito forte, o hinduísmo acabava trabalha até hoje com essa ideia de casta, tá bom? Que são as evoluções aqui na Terra. Depois eu gravo um vídeo, gente, só falando de casta, porque eu sou apaixonada por essa cultura e vai ser um grande prazer, uma grande felicidade falar sobre, né, toda essa vivência que eu tive ali na Índia e falar sobre as castas indianas que atualmente não são, né, legalmente aceitas, porém socialmente a gente vê a presença muito forte das castas indianas, tá? Vamos lá, estamento pouca mobilidade social. Exemplo, na Idade Média. A Idade Média é um grande exemplo de estamento. Existe a possibilidade de mudar de estamento. Não é comum. Dá um exemplo, professora, não sei se vocês vão se lembrar, mas para pertencer, né, por exemplo, muitos burgueses queriam participar do clero. Não eram todos que poderiam participar do clero, mas alguns poderiam. Então isso que mostra que existia a possibilidade. Poderia mudar, poderia ascender socialmente, modificar a estrutura, a esfera social. Então por isso que estamento, pouca mobilidade social. E por último, classe social, que aí vocês vão falar, Pro, é muito fácil. Gente, cuidado. Depende muito da forma que você analisa a sociedade. Por quê? Uma simples definição para a classe social é o seguinte: as classes sociais mudam, podem mudar a qualquer instante. Você pode nascer pobre e você pode morrer rico, né, financeiramente falando. Eu não gosto muito de utilizar esses termos, né? Mas enfim, eu tô falando, né, especificamente da economia. Você pode nascer rico, né, financeiramente e morrer pobre. Enfim, isso pode acontecer.
Então existe o quê? Mobilidade. Existe mobilidade social. Isso é a versão geral. Mas toda vez que nós falamos isso, Marx se contorce ali, com certeza, no túmulo dele. Por quê? Porque essa definição, gente, que eu apresentei agora para vocês, é uma definição complicada. Porque quem é marxista não acredita que existe mobilidade social. O marxismo acredita em duas classes sociais. Ou você é rico ou você é pobre. Acabou aí, meu querido. Né, minha querida? Acabou aí. Então, por isso que para o Marx não é essa de mudar de classe social. Porque para ele não existe, existem só duas. E se você é rico, você nunca vai ficar pobre. Isso na concepção marxista. Na concepção, eu não estou falando de classe média, meus amores. Eu estou falando das pessoas que realmente influenciam, do 1%, né, do globo. Ou seja, as pessoas que detêm muita fortuna, tá bom? Então, são dessas pessoas que o Marx acaba falando. Lembra a briga? Proletariado versus burguesia, tá bom? E aí é isso, gente. No segundo tópico, né, que é do capítulo 7, que foi aquele segundo roteiro, eu falo sobre os movimentos sociais e de classe. Então, vamos lá. Só vou ver quantos minutos tem. Espera só um minutinho. Gente, 16 minutos. Deixa eu tentar adiantar. Movimentos culturais, né? Os movimentos culturais, eles eram muito mal vistos pela sociologia. Então, ali no século XIX e no século XX, eles não eram estudados. Por quê? Porque eles eram vistos como uma forma marginal, tá? Então, por isso que eles não eram estudados, analisados, nada disso. Mas no século XX, no final do século XX, nós temos o que, gente? Nós temos uma mudança na estrutura da sociedade. Nós temos a contracultura. Grupos que nem, por exemplo, os hippies, os punks, enfim, heavy metal, todos esses grupinhos e muitos outros, né? Eles queriam protestar contra a cultura vigente, por isso que é contra-cultura, eles eram contra essa cultura. E aí eles faziam o quê? Eles faziam várias denúncias, eles quebravam as regras, e neste capítulo específico, né, no capítulo 7, eles vão falar muito sobre o movimento hippie, tá bom? Então isso é muito importante, depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? Em relação ao movimento hippie, porque a gente acha que hippie é paz e amor, só. Errado. Eles são extremamente críticos, extremamente reflexivos. Eles eram contra, começou ali nos Estados Unidos, tá, gente? O movimento hippie. Eles eram totalmente contra a guerra do Vietnã. Eles queriam paz, eles queriam liberdade, liberdade em todas as esferas, liberdade sexual, liberdade de escolha, liberdade do que você quiser ser, do que você quiser fazer. Então, né, os hippies são muito mais do que o que muita gente acha de bater palma pro pôr do sol, é a paz e amor. Não, é muito mais do que isso, é um movimento extremamente crítico, tá bom? E aí, por último, nós temos o terceiro tópico do capítulo 8, 9 e 10, que é a respeito de cultura, que eu pedi para vocês, que vocês deverão me entregar na próxima semana. Alguns já me entregaram, mas quem não fez, tem que fazer ali um mapa mental sobre esses 3 capítulos. Se você preferir, gente, faça separado. Quem preferir, faz uma coisa só, porque é um pacotão, que nem eu tinha explicado para vocês, é o pacotão da cultura. Vamos falar sobre cultura, o que é cultura? A gente vai discutir mais na próxima aula, depois que vocês fizerem este mapa mental. Certo, pessoal? Então é isso. Até agora, né? Até agora é isso, só isso. Falei pouco hoje, né? Vamos para aula online, então. Beijo!